Visão Trabalhista Entrevista está no ar para te contar o que a sociedade civil organizada está fazendo para apontar soluções e contribuir com a construção do desenvolvimento regional. O nosso assunto é o Fórum de Desenvolvimento Regional. E sobre ele, a gente conversa com Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e Manuel Domingues, vice-presidente da Associação Industrial de Jandira. O Fórum de Desenvolvimento Regional existe desde 2013 como uma reunião de esforços para trabalhadores e empresários discutir e apontar políticas públicas para a região. Vamos ao nosso papo com Gilberto, do Sindicato dos Metalúrgicos, e Manuel Rodrigues, da CIJA. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. E aí eu já quero perguntar para vocês, assim, uma pergunta que fica na cabeça de quem está nos ouvindo em relação a o que muda na minha vida com esse fórum de desenvolvimento, qual que é o objetivo dele e qual que vai ser o impacto para a população aqui da nossa região de uma iniciativa como essa, de uma discussão como essa. O objetivo é a gente debater uma série de questões e problemas que tem na região. Hoje a gente sabe que um município não dá conta de todos os problemas, né? Por exemplo, a questão de mobilidade urbana, as pessoas moram no município, trabalham no outro e simplesmente uma ação dentro do município não resolve a vida dessa pessoa. Então a ideia é de que se discuta, por exemplo, a questão da mobilidade de uma forma mais ampla, em uma região muito maior, né? E que envolva os vários atores da sociedade, né? Empresários, universidade, trabalhadores, as várias outras instituições, para que possa pensar junto essas questões. Uhum. E para você, Manuel? Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né, que o Gilberto disse, né? Eu acho que hoje no Fórum, aliás, o Fórum ele foi criado em 2013 exatamente para discutir várias questões, né? E ajudar aí as prefeituras, os poderes públicos, né, a entender o que realmente tem de ausência na região oeste. Uma coisa que o Gilberto disse, com relação à mobilidade, isso é grave, né? Realmente não tem como você participar de um fórum sem pautar isso, é uma situação complicada, mas nós discutimos outras coisas, por exemplo, também que está em pauta, que é a questão do zoneamento, né? Então, com esse boom imobiliário também, acaba também complicando a questão da mobilidade, né? Porque você traz muita gente para a região, né? Seja para Osasco, Carapicuíba, ou Jandira, Itapevi, enfim, as cidades nossas aqui da região oeste, e isso acaba complicando mais ainda essa questão da mobilidade. Então, acho que o fórum vem exatamente para contribuir, né, com o poder executivo, com o poder legislativo, com o poder público de uma forma geral, né? Inclusive a questão do CIOeste também, né? Nós estamos discutindo isso junto com os prefeitos. O que é CIOeste? CIOeste é um consórcio dos prefeitos das cidades, das 8 cidades aqui. São as sedes mais Cotia, né? Fica na Alça da Raposa. Então, assim, são vários temas que nós estamos abordando no fórum. E você perguntou sobre contribuir para a população, que isso melhora, né? Exatamente, melhora a qualidade de vida. Né? Em Jandira a gente tomou algumas ações até, não fora do fórum ainda, não tinha o fórum, mas até antes do fórum, através da Associação Industrial de Jandira. Né? E até dezembro agora eu presidi a Associação Industrial de Jandira e eu sou diretor do CIESP aqui de Osasco. Uhum. Então a gente discute várias questões de Jandira por ser de Jandira, mas o fórum ele tem uma visão ampla, né? Então ele vê as 8 cidades, ele ajuda as 8 cidades, a gente não fica focado só na nossa cidade, né? Então eu acho que tem muitas coisas que a gente discute lá, eu acho que tem que ajudar mesmo, né? Tem que contribuir. Eu acho que só o poder público hoje é muito difícil enxergar as necessidades, né, que realmente existem em cada cidade. E o senhor tocou em algo que é muito latente aqui na nossa região, especialmente em Osasco, que é mesmo a questão da especulação imobiliária. A gente está num lugar muito valorizado. E aí, de um lado, você tem essa especulação, de outro, você tem a saída de empresas que normalmente decidem ir para outro lugar por conta justamente de impostos. Como que é essa discussão para vocês, Manuel?
Quer falar, Gilberto, sobre isso? Pode. Essa aí é uma questão difícil, né? A gente estava falando aí fora do ar, né? Agora há pouco, sobre a desindustrialização. Isso é um fenômeno que ocorre já há uns 30, 40 anos, se você for estudar sobre isso. E nós estamos exatamente nessa situação, né? Quer dizer, hoje o Brasil não é competitivo como, por exemplo, a China, os Estados Unidos. E esse processo de sair indústria, principalmente daqui da região nossa, isso já vem acontecendo já há bastante tempo, né? Quando sai uma indústria daqui e ela acaba indo para fora, para o interior, por exemplo, como tem acontecido nos últimos tempos, naquela região de Sorocaba, Boituva ali, dá uma dorzinha porque nós somos dessa região, mas a gente até entende, né? A empresa, pelo menos a indústria, saiu daqui e se instalou em outra cidade, até por uma questão de benefícios tributários, etc. Agora, quando você vê uma indústria fechar, né, quando você vê essa questão da desindustrialização, que fecha uma empresa, e aí causa um monte de desempregos e enfraquece a atividade de serviços no entorno, aí é triste, né? E isso tem acontecido aqui na nossa região, infelizmente, aí tem uma questão econômica, mundial, questão do Brasil mesmo, né? Crise agora que nós estamos vivendo, mas é muito difícil, é uma situação complicadíssima. O que falta para alguns municípios aqui da nossa região enxergar que a indústria tem um poder econômico fundamental dentro da receita de cada prefeitura. Alavancador, não? Alavancador, não tenha dúvida disso, né? Além de ter os melhores benefícios, pagar o melhor salário, ela que gera a carga tributária alta, né? A receita alta para o município. Hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa e constatei que, por exemplo, nas 8 cidades aqui, que é chamado a micro-região, que é Osasco, né? Incluindo Cajamar, se você for analisar as 8 cidades, apenas Itapevi, em 2015, teve um crescimento de emprego. Pouquinha coisa, mas teve. As outras 7 cidades teve muito mais desligamentos do que admissão. Então, isso mostra o quê? Exatamente o enfraquecimento da indústria, seja porque fechou, ou seja porque saiu daqui, né, foi para outro lugar, mas é muito difícil. A gente tem sofrido muito na área industrial. Eu imagino. E para os sindicatos dos metalúrgicos? Essa questão da desindustrialização nos preocupa muito, né? Agora você tem alguns movimentos, né? Um desses é que você tem incentivos em outros locais, a empresa sai de um lugar para outro, ela migra de um canto para outro, que aí você precisa pensar numa região, a questão da mobilidade para a empresa, né? Entrada de matéria-prima, como é que sai, como é que os trabalhadores conseguem chegar naquela empresa, isso facilita manter uma indústria num determinado local, além de impostos, essas outras coisas. Você vai ter um outro movimento de fechamento de empresas que são novas tecnologias. Acho que o nosso grande exemplo hoje, que é muito mais recente, foi a semana passada, fechou a Osram, uma empresa de lâmpadas, já há 60 anos aqui na cidade. E ela fecha por uma questão tecnológica, não fecha por outras questões, não é questão de mobilidade nem nada disso. Então, um avanço muito grande de tecnologia nesse setor e a empresa não acompanha, então ela prefere encerrar as atividades e produzir em outro local do mundo essa nova tecnologia. Então são movimentos que a gente precisa entender na região para saber o que pode ser feito em cada um dos locais e na região toda. Isso é uma questão de mobilidade, isso é uma questão de incentivo, isso é uma questão de se pensar onde que ficam esses polos industriais, né, nas cidades. A gente pensando o geral, a gente consegue resolvendo esses problemas. Outro, acho que exemplo do setor metalúrgico foi a ABB. A ABB ficava aqui na região, Ásia Brumoveri, e ela sai da região por uma questão muito de mobilidade. Então, ela transportava aqueles transformadores, são peças enormes e precisava de caminhões muito grandes para fazer esse transporte, e aqui na cidade foi proibido o uso de caminhão no centro de Osasco. Como ela ficava exatamente no centro de Osasco, ela precisou se deslocar daqui para Sorocaba para poder fazer
continuar fazendo o produto que ela produzia, né? Então, uma decisão do poder público, ela reflete de maneiras ímpares, a ponto de uma empresa que estava décadas aqui na cidade, na região, gerando emprego, gerando renda, se deslocar para outro município. A gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, a gente vai dar uma parada rapidinho e já volta. Estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista e hoje falando sobre a construção das ideias para a gente promover o desenvolvimento aqui na nossa região, e para isso a região conta com o Fórum de Desenvolvimento Regional, que é uma organização composta por entidades de diversos setores, trabalhadores, empresários, nesse sentido de pensar coletivamente e apontar para o poder público soluções para todos os problemas, dilemas que a gente enfrenta na nossa região. E aí, eu queria saber de onde que veio a ideia desse fórum e o que é o inspirador do trabalho de vocês lá. Olha, no sindicato a gente discutia muito isso, porque a gente já via as empresas saírem daqui da região, a gente ficava meio de mão amarrada, não tinha muito o que fazer, e o nosso sindicato ele tem como base 12 municípios, né? Então, muitas vezes não adianta você pensar a política só para um município, a gente via esse deslocamento de trabalhadores e deslocamento de empresas em torno dos 12 municípios e até para fora do município. Então, a gente sentiu a necessidade de pensar a região como um todo, e aí tentar construir isso. Uma das experiências que a gente conheceu e viu de perto foi o consórcio e o fórum que se tem na região do ABC, né, que serviu de inspiração para a gente ir pensando como é que se deu lá no ABC e tentar trazer para cá. Então, está se construindo isso ainda, mas esse é o que incentivou a gente. Legal. Agora, no bloco anterior, a gente falava de alguns problemas que afetam a região. A gente tem o problema da fuga das empresas, a gente tem também a questão da mobilidade urbana, às vezes uma pessoa trabalha em Osasco, mas mora lá em Jandira ou Itapevi, e aí Castelo, CPTM, são angústias que também afetam a qualidade de vida, a produtividade. Mas falando um pouco de potencialidades da nossa região, Manuel, o que você identifica para você como representante também da indústria, de potencialidades que levam à discussão dentro do fórum? Olha, na verdade nós estamos assim, aqui, nós vivemos, né, numa região tem um potencial enorme, talvez o ABC ainda, né, tem realmente uma potencialidade industrial forte. E temos muito que crescer aqui ainda. Se você pegar Jandira, não tem muito o que crescer, porque é uma cidade extremamente pequena, 17 km², com um parque industrial bastante pequeno, né, e não tem muito como crescer. Pega Barueri, que é e Osasco, que são duas cidades assim, com potencial enorme, né, de crescimento ainda. Mas a questão da indústria, tenho que falar a verdade, né? Assim, infelizmente, esse processo que a gente discutiu até no bloco passado, da questão da desindustrialização, isso afetou praticamente o Brasil inteiro, né? E a região oeste, ela não seria diferente, né? Pega Osasco, por exemplo, o exemplo de Osasco, nós estávamos conversando agora há pouco. Saíram daqui muitas indústrias, né? Agora, o potencial que a gente percebe da área industrial ainda tem. Por exemplo, Itapevi, né? Araçariguama ainda tem muito que crescer, né? Barueri ainda tem um potencial forte. É claro que cresceu muito na área de serviços, né? Eu acho que Barueri é até um ponto fora da reta, realmente
é uma coisa que impressionante, né, que se desenvolveu muito nos últimos anos, e a gente tem discutido isso, né, muito em Jandira, na Associação Industrial. Como que uma cidade que talvez lá 20 anos atrás ela era bem atrás de uma outra e de repente ela passou, né? De repente uma outra cidade ficou para trás e a outra se desenvolveu melhor ou mais, né? Exatamente por causa do poder público. É isso que, né, foi citado aí nas últimas palavras aí do último bloco, né? A questão que o poder público ele interfere diretamente nas atividades da cidade ou até da região, né? Ele interfere ou de forma positiva ou de forma negativa. Se você analisar a nossa região, algumas cidades das 8 que nós estamos falando aí, algumas se desenvolveu de forma positiva e outra negativa. É claro que cada uma tem as suas características. Na verdade, o problema que tem em Jandira, tem Osasco, tem Cotia, né? Tem Santana de Parnaíba, tem Carapicuíba, né? Que é essa questão da mobilidade urbana, da falta de emprego, de acúmulo de pessoas, de repente, na mesma região, né? A verticalização que está muito forte agora e às vezes não tem ainda infraestrutura para atender, planejamento para atender esse volume de gente. Quer dizer, as cidades têm os seus problemas, todos os problemas nossos são iguais, não são diferentes não. Mas eu acho que na nossa região tem muito ainda que crescer, tem um potencial enorme. Agora, eu diria, em que segmento, né, em qual setor, fica difícil, sim. Né? Se é mais metalúrgico, se é química, se é farmacêutico, né? É muito difícil. Mas o importante é que a região oferece ainda oportunidade enorme de crescimento, mesmo porque com a construção do Rodoanel, Castelo Branco, se você pegar Raposo Tavares, então são rodovias que nós estamos entre elas, né? Então, assim, existe um potencial enorme de saída de mercadoria, de facilidade, né, para as empresas, para as indústrias. Estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista, hoje falando sobre o Fórum de Desenvolvimento Regional, e no último bloco eu fiquei devendo um tempinho para o Gilberto também complementar a resposta, explicando um pouco mais sobre quais são as potencialidades que o movimento sindical, os trabalhadores, identificam nessa iniciativa. Olha, a gente tem várias potencialidades. A questão de você ter a linha férrea aqui, isso contribui muito. Quer dizer, a região cresceu em torno da linha férrea. Então, isso ainda, nos dias de hoje, potencializa bastante. Mas a gente tem um diferencial muito importante aqui na região. A gente tem muito próximo, apesar de não ficar na região, mas a gente tem uma USP, né? A gente tem uma universidade estadual extremamente importante. Que pode fazer pesquisa, fazer uma série de coisas. Nós temos uma universidade federal, Unifesp, aqui no município de Osasco. Nós temos várias ETECs, algumas ETECs e alguns SENAIs, em algumas cidades aqui. Acho que em Cotia tem, Osasco tem, Jandira tem. Então nós temos escolas importantes e nós temos uma mão de obra altamente qualificada aqui na região. Então nós temos um potencial de crescimento muito forte, né? Se a gente pensar em indústria. Mas isso serve também para a área de serviço, para as outras áreas. Se pensa que a gente já está construindo alguns arranjos produtivos aqui na região. Então, cada região, cada município, pensar o seu arranjo produtivo, quer dizer, o que é possível potencializar naquele município, né? Então, Osasco já está pensando isso, com o poder público, com o movimento sindical, com empresários, esses arranjos produtivos. Nós temos, por exemplo, aqui na região, um forte setor produtivo que é a ferrovia. Se a gente tiver incentivos a crescer a malha ferroviária no país, Osasco tem uma potencialidade enorme para ajudar nesse crescimento, né? A gente tem indústrias aqui que produzem isso. Sem dúvidas, o que vocês estão dizendo para a gente é que o poder público é um agente fundamental de contribuir com esse esforço. E esse ano é um ano eleitoral. Como que o Fórum está pensando em interagir com os candidatos? Existe um debate, existe uma intenção de chegar perto dos candidatos e mostrar todas as potencialidades, os problemas, apresentar propostas? Como que vocês estão pensando nessa questão?
Manuel? Todos os problemas é impossível, né? Assim, mas nós estamos criando uma agenda, né? O Fórum está criando uma agenda e será apresentado aos pré-candidatos, aliás, aos candidatos já, né? Já os nomes definidos para as 8 cidades. Obviamente que nós falamos até agora sobre mobilidade urbana, sobre zoneamento um pouco, né? Mas aí envolve outros assuntos, meio ambiente, etc, etc. E o fórum nós vamos nos reunir agora no mês de junho, exatamente para definir essa agenda e os assuntos, né, que serão pertinentes e que nós vamos levar até os candidatos a prefeitos da região. Eu acredito muito que a partir desse encontro, né, com esses candidatos, eu acho que eles vão entender um pouco mais daquilo que o empresário e a sociedade organizada, né, enxerga como possibilidade de resolver vários assuntos que tem, né? Porque muitas vezes o candidato ele faz o seu plano de governo com base em algum assessor, alguma coisa que é focado muito ali na cidade e até às vezes por questão de tempo mesmo não consegue se organizar e ver a sociedade civil de uma forma geral, né? Ver as organizações, discutir isso, porque às vezes o tempo não tem tempo, né? Eu acho que o fórum é uma grande oportunidade de levar até esses candidatos aquilo que realmente o fórum vem discutindo já há bastante tempo, né? E aí até que o CIOeste mesmo, que é o consórcio dos prefeitos, que tem prefeitos que participam, né, desse fórum, desse consórcio, que de repente vai ser candidato de novo, eu não sei, mas enfim, é uma grande possibilidade que o fórum está levando, né? Eu acho que é por aí mesmo. Agora, não tenha dúvida que esses candidatos que serão os novos prefeitos, né, eles têm que entender que não se decide em nada dentro da prefeitura com o seu secretário de governo, com os outros secretários seus, né? Eu acho que a participação hoje dos empresários, sindicatos, movimentos sociais, das organizações, elas têm que estar presentes o tempo todo em algumas decisões. Não existe mais aquele passado em que o prefeito tomava a sua decisão ali junto com o seu secretariado e estava tudo certo, né? Eu acho que hoje nós vivemos um mundo de diálogo, de comunicação, de falar, de ouvir, de entender e de se aproximar, né? Eu acho que são várias mãos juntos, acho que a gente consegue, não diria resolver todos os problemas, mas a gente consegue ajudar bastante o poder público. Ótimo. E para você, Gilberto? Acho que o importante é isso, a gente não está impondo nenhuma agenda, nenhum documento para nenhum candidato. O que a gente quer é dialogar, é abrir esse debate, esse diálogo, para que todo mundo possa participar. A participação no diálogo é fundamental. Essa agenda ela vai estar em consulta pública. Nós vamos tentar ao máximo divulgar essa agenda para que ela possa ser construída por todos os participantes e até para a gente que está de fora dessa participação. Ótimo, desse porque a minha próxima pergunta seria como que a população pode influenciar somente, com muitas aspas, quem está organizado numa entidade ou o trabalhador que está na fábrica, ou que está numa loja, ele enxerga as soluções, como que ele pode participar, Gilberto? Então, a gente vai estar construindo isso. Então, é uma construção entre várias entidades, mas a ideia é a gente criar um site, alguma coisa que as pessoas possam, esse documento, essa agenda, ficar no espaço onde as pessoas possam palpitar, dar opiniões, para a gente construir uma agenda e ser apresentada, então, essa agenda aos candidatos. Para que os candidatos também possam debater pensando a região como um todo, né? Não são só problemas de uma cidade ou de outra, mas pensar a região como um todo. Então, esse debate, esse diálogo que a gente entende como fundamental. E simplesmente não dá para construir um governo, construir um Estado, construir o desenvolvimento que a gente pensa, se não houver essa participação, se não houver esse diálogo, e aí também a gente vai contar com um novo olhar do poder público de ajudar nessa construção, não que já não tenha hoje, mas cada vez mais de um aprofundamento desse olhar. A gente está terminando. O tema não está esgotado, a gente vai voltar a trabalhar esse assunto, principalmente quando a agenda estiver pública para a gente divulgar, mas eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, compartilhando com a gente todas essas ideias que estão em efervescência e que muitas vezes a população não sabe que tudo isso está acontecendo.
Obrigada, obrigada, e eu conto com vocês numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, em nome da Ciesp, da Associação Industrial de Jandira, em nome do Fórum, né, do Desenvolvimento, né, estamos à disposição para vir outras vezes aqui. Obrigada, Gilberto, também. Também agradeço, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, em nome do Fórum também, queria agradecer a participação. Muito obrigado. Obrigada a vocês e até a próxima semana.